No coração do sertão cearense, onde o sol nasce forte e as tradições se mantêm vivas há gerações, morava Dona Maria das Dores. Aos 90 anos, ela era uma das figuras mais respeitadas do bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte. Sua pequena casa de tijolo, pintada de azul desbotado pelo tempo, ficava a poucos metros da famosa estátua do Padre Cícero, santo que ela venerava desde menina. Dona Maria nasceu em 1934, numa época em que Juazeiro do Norte ainda era uma cidade pequena, muito diferente do centro de peregrinação religiosa, que se tornaria décadas depois. Filha de agricultores pobres, ela cresceu ouvindo histórias sobre lugares distantes, mas nunca teve a oportunidade de conhecê-los. O lugar mais longe que havia visitado na vida foi Crato, cidade vizinha para consultas médicas. Durante toda a sua longa existência, Dona Maria cultivou um sonho secreto que guardava no coração como um tesouro precioso: conhecer o mar. Ela havia ouvido falar dele através das histórias dos viajantes que passavam pela cidade, dos programas de rádio que escutava religiosamente todas as tardes, e mais tarde, da televisão que conseguiu comprar depois de muito economizar. Maria das Dores era a quarta filha de João Batista e Ana Rosa, casal de retirantes que chegou a Juazeiro nos anos 1920, fugindo da seca que assolava o interior do Ceará. Seu pai trabalhava na agricultura e sua mãe costurava para fora, tentando complementar a renda familiar que sempre foi escassa. Desde pequena, Maria demonstrou ser uma criança curiosa e sonhadora. Enquanto outras meninas da sua idade brincavam, com bonecas de milho, ela preferia sentar na varanda e escutar as conversas dos adultos sobre o mundo, além das fronteiras da cidade. Foi assim que, aos 7 anos, ouviu pela primeira vez sobre o mar. O mar é como um rio que não tem fim, disse seu Antônio, um comerciante que havia ido à Fortaleza buscar mercadorias. A água é salgada e faz um barulho que acalma a alma. Tem peixes de todos os tamanhos e cores, e quando o sol se põe, fica tudo dourado como se fosse um quadro do céu. Aquela descrição ficou gravada na mente de Maria para sempre. A partir daquele dia, ela começou a sonhar com o mar todas as noites. Sonhava que caminhava pela areia, sentia a brisa marinha no rosto e ouvia o som das ondas que seu Antônio havia descrito. Aos 14 anos, Maria precisou abandonar os estudos para ajudar a família. Começou a trabalhar como doméstica nas casas das famílias mais abastadas de Juazeiro do Norte. Era uma moça dedicada e honesta, qualidades que a fizeram ser muito requisitada pelos patrões. Aos 22 anos, conheceu José Alves, um jovem marceneiro que havia chegado à cidade em busca de trabalho. Eles se casaram numa cerimônia simples na Igreja do Rosário. E logo tiveram 4 filhos: João, Maria José, Francisco e Ana. Os anos seguintes foram de muito trabalho e dedicação à família. José montou uma pequena marcenaria no quintal de casa e Maria continuou trabalhando como doméstica, além de cuidar dos filhos e da casa. Mesmo com todas as responsabilidades, ela nunca abandonou seu sonho de conhecer o mar. Nas poucas horas vagas que tinha, Maria gostava de ouvir o radinho de pilha que José havia lhe dado de presente de aniversário. Sintonizava sempre nas estações que falavam sobre outras cidades, especialmente aquelas que ficavam no litoral. Decorou os nomes: Fortaleza, Caucaia, Aquirás, Canoa Quebrada. Cada um desses lugares representava uma possibilidade de realizar seu sonho. Com o passar dos anos, os filhos de Dona Maria foram crescendo e seguindo seus próprios caminhos. João, o mais velho, mudou-se para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Maria José casou-se jovem e foi morar em Fortaleza com o marido. Francisco seguiu os passos do pai na marcenaria, mas depois de alguns anos, decidiu tentar a sorte, no Rio de Janeiro.
Apenas Ana permaneceu em Juazeiro do Norte, morando a algumas ruas de distância. Sempre que os filhos ligavam ou vinham visitar, Maria perguntava sobre o mar. Maria José, que morava em Fortaleza, sempre prometia levá-la para conhecer a praia, mas algo sempre impedia. Falta de tempo, problemas financeiros ou outras prioridades da vida. Mãe, a senhora ainda tem muito tempo pela frente. Um dia eu levo a senhora para ver o mar, dizia Maria José. Dona Maria sorria e balançava a cabeça, mas no fundo do coração começava a temer que aquele dia nunca chegasse. José Alves faleceu em 1998, aos 70 anos, vítima de complicações cardíacas. Dona Maria, então com 64 anos, viu-se viúva e precisou aprender a viver sozinha depois de décadas de casamento. Foi um período difícil, mas ela encontrou forças na fé e no apoio dos vizinhos e familiares. Ana, a filha que morava mais próximo, passou a visitá-la diariamente. Era ela quem ajudava com as compras, acompanhava as consultas médicas e fazia companhia nas tardes solitárias. Durante essas visitas, mãe e filha conversavam sobre tudo, e o assunto do mar sempre voltava à tona. Mãe, por que a senhora tem essa fixação pelo mar? Perguntou Ana certa tarde. Dona Maria ficou pensativa por alguns instantes antes de responder. Filha, eu vivi toda a minha vida aqui no sertão. Conheço cada pedra, cada árvore, cada rua desta cidade. Mas o mar representa tudo que eu nunca vi, tudo que eu nunca experimentei. É como se fosse a única aventura que ainda me resta. Aos 80 anos, Dona Maria ainda estava relativamente saudável e ativa. Caminhava até a igreja todos os dias para suas orações matinais, cuidava de sua pequena horta nos fundos da casa e mantinha sua rotina de ouvir rádio e assistir televisão todas as tardes. Foi através da televisão que ela viu pela primeira vez imagens reais do mar. Ficou hipnotizada assistindo aos documentários sobre a vida marinha, aos filmes que mostravam pessoas caminhando na praia, aos programas de turismo que exibiam as belezas do litoral cearense. É ainda mais bonito do que eu imaginava, murmurava, para si mesma com os olhos grudados na tela. Nessa época, Maria José, que continuava morando em Fortaleza, começou a se sentir culpada por nunca ter levado a mãe para conhecer o mar. Ela já estava bem estabelecida na vida. Trabalhava como professora e tinha condições de proporcionar essa experiência à mãe. Mas sempre adiava, achando que haveria tempo depois. Aos 85 anos, a saúde de Dona Maria começou a dar sinais de fragilidade. Ela desenvolveu artrite nas mãos e joelhos, o que dificultava suas caminhadas diárias. Mesmo assim, mantinha sua independência e sua determinação inabaláveis. Foi nessa época que conheceu seu Raimundo, um senhor de 78 anos que havia se mudado recentemente para o bairro. Ele era viúvo como ela e havia trabalhado durante décadas como motorista de ônibus, viajando por todo o Nordeste. Nos encontros casuais na pracinha do bairro, eles começaram a conversar e descobriram que tinham muito em comum. Seu Raimundo tinha muitas histórias para contar sobre suas viagens, e Dona Maria adorava ouvi-las. Ele havia conhecido praias de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte e, claro, do próprio Ceará. Dona Maria, a senhora nunca foi ao mar? Perguntou ele surpreso quando ela confessou seu sonho. Nunca, seu Raimundo. Já são quase 90 anos de vida e nunca saí de Juazeiro para conhecer o mar. Mas isso não pode ficar assim. Uma pessoa não pode viver uma vida inteira sem conhecer uma das maravilhas que Deus criou. A partir daquele dia, seu Raimundo se tornou o maior incentivador de Dona Maria para realizar seu sonho. Ele começou a ligar para os filhos dela, tentando convencê-los da importância de levar a mãe para ver o mar, enquanto ela ainda tinha condições.
Em março de 2024, quando Dona Maria completou 90 anos, aconteceu algo que ela jamais esperava. Ana, sua filha, havia organizado uma pequena festa de aniversário em casa, com a presença de alguns vizinhos e amigos próximos. Maria José havia chegado de Fortaleza na noite anterior para participar da comemoração. Durante a festa, Ana pediu a atenção de todos e disse que tinha uma surpresa especial para a mãe. Dona Maria, sentada em sua cadeira favorita, sorriu sem imaginar o que estava por vir. Mãe, a senhora sempre sonhou em conhecer o mar. Começou Ana com os olhos cheios de lágrimas. E nós, seus filhos, fomos muito negligentes em não realizar esse sonho mais cedo. Mas hoje, no dia do seu aniversário de 90 anos, isso vai mudar. Ana entregou à mãe um envelope. Dentro dele havia uma foto da praia de Canoa Quebrada e uma carta escrita à mão por todos os filhos juntos. Mãe querida, no próximo fim de semana toda a família vai se reunir para levá-la numa viagem especial. Vamos passar 3 dias em Canoa Quebrada e a senhora finalmente vai realizar o sonho de sua vida. Com amor, seus filhos João, Maria José, Francisco e Ana. Dona Maria ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Depois, começou a chorar, mas eram lágrimas de alegria pura. Ela abraçou Ana com força e sussurrou: "Será que é verdade mesmo, minha filha?" "É verdade sim, mãe. Já está tudo organizado. João e Francisco chegam na sexta-feira e no sábado de manhã nós partimos para a praia." A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro. Seu Raimundo foi um dos primeiros a parabenizar Dona Maria, e até mesmo vizinhos que mal a conheciam passaram em sua casa para expressar sua alegria pela realização do sonho da idosa. Na sexta-feira, João e Francisco chegaram a Juazeiro do Norte. A casa de Dona Maria ficou cheia de movimento e alegria. Os filhos que não se viam há meses se reencontraram e todos estavam ansiosos pela viagem do dia seguinte. Dona Maria mal conseguiu dormir na noite de sexta para sábado. Levantou várias vezes durante a madrugada para verificar se sua pequena mala estava pronta, se não havia esquecido nada importante. Havia escolhido sua melhor roupa, um vestido azul claro que havia ganhado de presente no Natal anterior. No sábado de manhã, às 6 horas, a família estava reunida e pronta para partir. Francisco havia alugado uma van confortável para a viagem, garantindo que a mãe pudesse viajar com segurança e comodidade. Durante o percurso de Juazeiro do Norte até Canoa Quebrada, Dona Maria ficou grudada na janela, observando a paisagem mudar gradualmente. O sertão seco dava lugar a uma vegetação mais verde, e ela podia sentir o ar ficando mais úmido à medida que se aproximavam do litoral. "Estou sentindo um cheiro diferente no ar", disse ela emocionada. "É a maresia, mãe", explicou Maria José. "É o cheiro do mar." Quando chegaram à Canoa Quebrada por volta das 10 horas da manhã, Dona Maria ainda não podia ver o mar do estacionamento onde desceram. Ela estava ansiosa, mas também um pouco nervosa. Depois de 90 anos sonhando com aquele momento, finalmente, ele havia chegado. A família caminhou lentamente pela vila, respeitando o ritmo da idosa. Dona Maria observava tudo com curiosidade. As pousadas coloridas, os restaurantes com vista para o mar, os turistas de várias nacionalidades, as lojas de artesanato. Finalmente chegaram ao ponto onde podiam ver o oceano. Dona Maria parou no mesmo instante. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela ficou em silêncio por alguns minutos, simplesmente contemplando a imensidão azul que se estendia até o horizonte. "É muito maior do que eu imaginava", murmurou com a voz embargada pela emoção. Os filhos respeitaram aquele momento íntimo entre a mãe e o mar que ela havia sonhado conhecer durante toda a vida. Francisco segurou o braço dela com carinho,
oferecendo apoio físico e emocional. Depois de alguns minutos observando o mar do alto, a família desceu até a praia. Dona Maria havia trazido uma cadeira de praia emprestada de Ana, mas ela insistiu em caminhar um pouco na areia antes de se sentar. O primeiro contato dos seus pés com a areia foi mágico. Ela riu como uma criança, surpreendida com a textura diferente, mais fina e macia que a terra do sertão com a qual estava acostumada. João sugeriu que ela tirasse os sapatos para sentir a areia diretamente nos pés. No início, Dona Maria hesitou, mas depois aceitou a sugestão. A sensação da areia quente entre os dedos dos pés a fez sorrir ainda mais. Caminharam lentamente até a beira do mar. Quando a primeira onda molhou os pés de Dona Maria, ela deu um pequeno grito de surpresa e depois começou a rir. A água estava morna e tinha realmente o gosto salgado que ela havia imaginado durante tantos anos. "É salgada mesmo!" exclamou maravilhada. A família passou o dia inteiro na praia. Dona Maria se sentou em sua cadeira, com os pés na areia, e ficou horas observando-se o movimento das ondas, o voo dos pelicanos, as pessoas que passavam caminhando pela praia. Maria José havia levado uma câmera fotográfica e registrou cada momento daquele dia especial. Tiraram fotos de Dona Maria sozinha, com cada filho individualmente, com toda a família junta, e até mesmo com alguns turistas que, tocados pela história da idosa, pediram para participar das fotografias. No final da tarde, Dona Maria presenciou seu primeiro pôr do sol no mar. Ela ficou hipnotizada com as cores que pintaram o céu: laranja, rosa, violeta, dourado. Era ainda mais belo do que ela havia visto na televisão. "Deus é muito grande", disse ela com os olhos fixos no horizonte. Nos 2 dias seguintes, a família explorou outros pontos turísticos da região. Visitaram as dunas coloridas de Morro Branco, onde Dona Maria se divertiu vendo os diferentes tons de areia. Também conheceram a praia de Águas Belas, menor e mais reservada, onde ela pôde ter momentos mais tranquilos para contemplar o mar. Em cada lugar que visitavam, Dona Maria fazia questão de tocar na água, sentir a areia, respirar fundo o ar marinho. Era como se ela quisesse absorver toda aquela experiência para guardá-la para sempre na memória. No último dia, ela coletou algumas conchinhas e um pouco de areia numa pequena garrafa que Ana havia levado especialmente para esse fim. "Vou levar um pedacinho do mar comigo para casa", disse. A viagem de volta para Juazeiro do Norte foi marcada pela reflexão e gratidão. Dona Maria estava visivelmente emocionada, mas também em paz. Durante o trajeto, ela contou para os filhos sobre todos os sentimentos que havia experimentado nos últimos dias. "Eu me senti completa", disse ela. "Durante 90 anos eu senti que faltava alguma coisa na minha vida. Agora eu sei que não falta mais nada." Quando chegaram em casa, no domingo à noite, seu Raimundo estava esperando na varanda para saber como havia sido a viagem. Dona Maria contou cada detalhe, mostrando as fotos, as conchinhas que havia coletado e a garrafa com areia. "Agora eu entendo porque o senhor sempre dizia que o mar era especial", disse ela para seu Raimundo. "É impossível explicar com palavras. Precisa sentir." Nas semanas que se seguiram à viagem, todos notaram uma mudança em Dona Maria. Ela estava mais alegre, mais falante e parecia ter ganhado uma energia nova. Colocou as fotos da viagem em porta-retratos pela casa toda e fazia questão de mostrar para cada visita que recebia. A garrafa com areia da praia ficou num lugar de destaque na sala, e ela costumava segurá-la nas mãos enquanto contava as histórias da viagem. O cheiro da maresia, que ainda permanecia nas conchinhas, a transportava de volta àqueles momentos mágicos. Ana comentou com os irmãos que a mãe parecia ter rejuvenescido depois da viagem. "É como se ela tivesse encontrado uma parte de si mesma que estava perdida", disse. A história de Dona Maria das Dores se espalhou pelo bairro
e depois pela cidade toda. Muitas pessoas foram tocadas pela narrativa da idosa que realizou seu sonho maior aos 90 anos. A história chegou até o jornal local, que publicou uma matéria sobre ela com o título "Aos 90 anos, idosa de Juazeiro realiza o sonho de conhecer o mar". Alguns meses depois da viagem, Dona Maria recebeu a visita de uma jovem jornalista de uma emissora de televisão de Fortaleza que queria fazer uma reportagem sobre sua história. Durante a entrevista, ela deu um conselho que tocou o coração de muitas pessoas. Não deixem seus sonhos para depois. A vida passa muito rápido e, às vezes, achamos que temos todo o tempo do mundo. Eu tive sorte de ter filhos que realizaram meu sonho quando eu ainda tinha condições de aproveitá-lo. Mas quantas pessoas não levam seus sonhos para o túmulo? Hoje, aos 90 anos, Dona Maria das Dores continua morando em sua casa azul, no bairro Triângulo. Ela ainda caminha até a igreja todas as manhãs, ainda cuida de sua pequena horta e ainda se senta na varanda todas as tardes para conversar com o seu Raimundo e outros vizinhos. A diferença é que agora suas histórias incluem o mar. Ela conta sobre a textura da areia, o gosto da água salgada, o som das ondas, as cores do pôr do sol. E sempre termina dizendo: "Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida". Os filhos, inspirados pela alegria que proporcionaram à mãe, organizaram uma segunda viagem para o litoral no ano seguinte. Desta vez, levaram-na para conhecer a praia de Jericoacoara, outro paraíso cearense. A história de Dona Maria das Dores nos ensina sobre a importância de não abandonarmos nossos sonhos, independentemente da idade que tenhamos. Ela também nos lembra da importância da família e de como pequenos gestos podem transformar completamente a vida de uma pessoa. Depois de conhecer o mar, Dona Maria desenvolveu um novo sonho. Queria conhecer as montanhas. "Agora que já vi a água infinita, quero ver as pedras que tocam o céu", dizia ela, sempre com aquele sorriso que se tornou ainda mais radiante depois da primeira viagem. Seus filhos, aprendendo com a experiência anterior, já começaram a planejar uma viagem para a Serra da Ibiapaba, onde ela poderá realizar mais esse desejo. A pequena garrafa com areia da praia continua no lugar de destaque na sala de Dona Maria. Nas tardes quentes de Juazeiro do Norte, quando o sol castiga sem piedade o sertão cearense, ela segura a garrafa nas mãos, fecha os olhos e se transporta de volta para aqueles 3 dias mágicos em que finalmente conheceu o mar. E assim, aos 90 anos, Maria das Dores provou que nunca é tarde demais para realizar um sonho. Sua história se tornou inspiração para muitas pessoas em Juazeiro do Norte e além, mostrando que a determinação e o amor da família podem fazer milagres acontecerem. O mar, que durante 90 anos existiu apenas em sua imaginação, agora faz parte das suas memórias mais preciosas. E toda vez que alguém pergunta a ela sobre a experiência de conhecer o oceano pela primeira vez, aos 90 anos, seus olhos se iluminam e ela responde: "Foi como se eu tivesse nascido de novo".